Eu falo que o nutrigenético ele é muito complementar ao genético esportivo, né? O genético esportivo ele vai trazer ali alguns polimorfismos mais importantes em relação à obesidade, em relação ao ciclo circadiano, mas é o nutrigenético que de fato traz essas informações mais completas para a gente. Então, eu digo que esse complemento dos dois exames, o genético esportivo, por exemplo, ele pode me trazer um dado onde eu entendo que esse paciente é um paciente que tem uma necessidade maior de ter um consumo de carboidrato pós-treino para reposição de glicogênio muscular, por exemplo. O nutrigenético vai me direcionar qual carbo eu vou escolher, em qual quantidade, como que esse paciente lida com esse carboidrato geneticamente, né? Como que é o metabolismo da glicose no corpo desse paciente. Então, esse complemento que é muito interessante, que invariavelmente eu costumo usar os dois exames para os pacientes. Olá, começando mais um episódio do Laudo Bom da Vida, o podcast da Testify. Hoje a gente vai conversar sobre genética esportiva. O assunto hoje, além da nutrologia, o recorte mais específico da medicina esportiva. E muitas são as possibilidades que a gente tem no laudo do resultado da genética esportiva, que traz informações ali sobre estresse oxidativo, síndrome metabólica, ciclo circadiano, e a gente vai buscar entender hoje, na prática clínica, como que isso funciona junto ao paciente. E para essa conversa, nós recebemos aqui o Dr. Gustavo Sesta, que é médico, nutrólogo, especialista em medicina do esporte, maratonista, se eu não me engano, também. Maratonista, então é um esportista, um atleta. E já te pedi uma gentileza, se apresenta e já emenda um pouquinho sobre a tua percepção, sobre a tua atuação em medicina desportiva e a tua conceituação dessa área da medicina. Perfeito. Então, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, Gustavo. É um prazer estar aqui trazendo um papo tão interessante a respeito de genética, de esporte. Eu sou um grande parceiro da Testify, gosto bastante dos testes, uso muito na minha prática clínica, então é um prazer poder estar aqui trazendo informação para o seu público. Falando um pouco de mim, eu sou médico formado em 2015, então tenho já 9 anos de formação. Eu venho muito de uma vivência do esporte na minha vida pessoal, eu venho de uma família de tenistas, então eu fui atleta de alto rendimento de tênis basicamente de quando eu nasci até os meus 17 anos de idade, quando eu saí da competição para focar mais nos estudos, mas a minha vida toda foi pautada muito pelo esporte. Então, desde a escolha da medicina, eu já buscava alguma coisa relacionada com isso. Eu fiquei um pouco órfão do esporte competitivo quando eu parei o tênis, e dentro da minha vida pessoal, profissional, sempre buscando retomar isso de alguma forma. Então, dentro da própria medicina que eu acabei me direcionando primeiramente para a medicina do exercício e do esporte, ou medicina esportiva, e aí na sequência senti a necessidade de complementar essa formação, e onde veio a calhar a pós-graduação de nutrologia, clínica e esportiva, e a pós-graduação de endocrinologia. Então, eu tento trazer esses conceitos dessas três áreas diferentes para aplicar sempre com os meus pacientes. E acho que um outro ponto interessante também é uma visão sempre um pouco diferente da medicina que eu tive já desde o primeiro ano de faculdade, que é esse olhar mais preventivo, né? Nós, médicos, nós somos formados por uma medicina reativa, por uma medicina da doença, né? Que eu acho que tem o seu espaço, sempre falo isso, que acho que estamos aqui hoje muito por conta dessa medicina, mas que a medicina mais preventiva, a medicina mais voltada para os hábitos, para o estilo de vida, onde está a raiz de muitos dos problemas de saúde crônicos, principalmente, ficou meio abandonada. Sempre senti muita falta disso. Desde os ambulatórios da faculdade de cardiologia, onde eu via pacientes dislipidêmicos, cardiopatas, tabagistas por exemplo, nunca vi uma abordagem adequada sobre esse tabagismo, mas sim a medicação, o exame. Então eu sempre me incomodei um pouco com isso. Dentro da medicina a gente não tem uma especialidade
é fixa que fala muito sobre isso. Você tem que buscar conhecimento de diversas especialidades, agregar esse conhecimento e tentar aplicar uma medicina mais preventiva. Então, Essa multidisciplinaridade ela está voltando, né? Porque antigamente era o médico da família. De exato, repente a medicina ela se dividiu em especialidades e ela se tornou realmente muito especialista, né? E muito. hoje a gente vê, já tem alguns anos, a gente começou a ver esse retorno através da ortomolecular, que agora Uhum. evoluiu para a nutrologia e se tornou uma especialidade muito mais multidisciplinar, né? Perfeito, sem dúvidas, né? E eu ouço isso muito dos pacientes, Gustavo. Eu falo que a cada 2, 3 semanas, pelo menos, algum novo paciente, após uma consulta, que normalmente é uma consulta longa, fala para mim, nossa, é aquele médico de antigamente, que conhecia o histórico da família, que acompanhava a família toda, o clínico, né? Que de fato entrou em extinção. A gente teve essa especialização, a ultra especialização da medicina, que eu acho que não é de todo ruim. Eu falo que uma vez que o conhecimento ficou muito extenso, foi necessário ter essas especializações, porque era um volume de conteúdo muito grande. A questão é que esse olhar geral que não deveria ter ficado perdido no tempo. Então, hoje, na ortopedia, você tem o cirurgião de mão especialista no primeiro quirodáctilo, né? É aquele dedo. E, às vezes, por trás daquele dedo, tem um contexto de saúde do paciente que traz muitas respostas. Eu acho que a nutrologia acabou abraçando muito essa visão 360 do paciente que estava um pouco abandonada, né? A nutrologia trouxe isso para si e falou, não, vamos olhar esse paciente como um todo, contexto de vida que esse paciente está inserido, para a gente começar a tentar achar algumas respostas e dentro desse contexto a genética veio para ajudar muito a gente. Eu li recentemente sobre a era da medicina, né? 1.0, aquela medicina de Hipócrates, né? Que era uma medicina baseada em observação. E onde eu li, inclusive o autor ele faz uma brincadeira que ele diz o seguinte: a maior vitória da medicina 1.0 foi convencer a humanidade de que as doenças são fenômenos da natureza e não vontade dos deuses, né? E por mais que pareça para nós uma questão conceitual muito básica, muito superficial, foi uma coisa que orientou a humanidade por quase 2000 anos, né? A medicina 2.0 ela veio com essa questão da especialização, com a questão das ferramentas diagnósticas, mas sempre olhando para o tratamento, né? Sempre olhando para a melhoria da condição sintomática do paciente, né? E mais recentemente passou também a olhar para a questão de longevidade. A medicina 2.0 foi a grande responsável pela longevidade, né? Porque se nós pensarmos que há um século atrás as pessoas morriam por infecções que hoje a antibiótico terapia resolve, você prolonga muito a vida do paciente. Aí veio a questão do envelhecer saudável, né? Que é não só o lifespan, mas entrar com a questão do health span. E aí trazendo a medicina 3.0, que é a medicina que já envolve mais as questões de uso de ferramentas de precisão, a medicina de precisão e personalizada, propriamente dita, né, que vai usar essas ferramentas e que vai trabalhar mais na predição e na mudança do estilo de vida para uma longevidade saudável. A nutrologia é praticamente a especialidade que mais se envolve nessa questão do 3.0, né, na parte da precisão. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é o que mais usa essas ferramentas diagnósticas de alta complexidade e mais tem esse olhar de tentar linkar os pontos, né? Um contexto de vida do paciente com alguma queixa, um exame laboratorial comum associado a um teste genético e você juntar tudo isso como um quebra-cabeça, formar uma figura e a partir disso você tomar as condutas pensando em longevidade, em lifespan e health span, como você disse, né? Não basta viver muito, mas viver com qualidade, viver com atividade. E a questão do aumento da expectativa de vida, que veio muito por uma medicina tradicional, como o próprio advento dos antimicrobianos, como você mesmo disse, nos obrigou a olhar para isso. Eu trago muito esse exemplo também da questão do aumento da expectativa de vida em relação às mulheres na questão hormonal, né? Se a gente olhasse talvez 50, 60 anos atrás, que a mulher tinha uma expectativa de vida 50, 55 anos, e era uma idade próxima da menopausa, não se olhava
para isso. Se a gente olhar hoje que a mulher tem uma expectativa de vida passando dos 80 anos e a menopausa cada vez mais precoce, mulheres menopausando com 40, 42, 45, basicamente essa mulher ainda tem metade da vida dela pela frente. E ela viver essa metade da vida sem qualidade de vida nenhuma é algo muito, muito torturante para a mulher. Então, talvez se não fosse esse aumento da expectativa de vida, talvez a gente não tivesse tanto esse olhar para a questão da terapia de reposição hormonal da menopausa, por exemplo. Então, acho que essa questão do aumento da expectativa de vida, de fato, nos obrigou a olhar mais para essa questão da longevidade. Eu vejo alguns especialistas, às vezes, criticando um pouco a questão da longevidade no sentido de, mas todo médico deveria olhar para a longevidade, independente da especialidade. Sim, concordo. Todo médico olha? Aí que está a questão. Né? Falar que olha é uma coisa. Abordar isso de uma maneira detalhada, séria, embasada e tomar condutas em cima disso é bem diferente. E acho que é aí que a nutrologia veio para complementar as atividades específicas das especialidades médicas que as pessoas já se consultavam regularmente. Ao invés de esperar o sintoma, já buscar a predição. Exatamente. E naturalmente, a nutrologia entendendo uma alta predisposição a alguma condição que necessite o especialista, é fácil, é o encaminhamento. É o ajuste do gatilho que a gente fala, né? Eu uso muito essa analogia da genética ser como se fosse uma arma engatilhada que a gente nasceu com ela virada para nossa cabeça, mas muitas vezes quem vai puxar esse gatilho ou não é o nosso estilo de vida. A gente conhecer essa arma engatilhada é uma ferramenta fundamental para a gente intervir no estilo de vida no sentido de minimizar o risco do desenvolvimento de fato da doença. E a gente falando sobre prevenção, predisposição, tratar os gatilhos para que determinada condição onde há essa predisposição não aconteça, né? Onde há essa suscetibilidade não se realize. Na parte de desempenho esportivo, quais são os principais marcadores, como que o teste, como que o laudo da genética esportiva te ajuda no entendimento do teu paciente no sentido de ganho de desempenho? Perfeito. Acho que essa análise da genética esportiva ela tem espaço, seja para o atleta de alto rendimento profissional, seja para o atleta amador que tem o esporte por um prazer, por um bom hábito de vida. A gente analisa hoje no laudo genético que a gente tem uma série de polimorfismos genéticos que estão relacionados com desde a aptidão que esse paciente tem. Então hoje a gente já sabe que a análise da predominância do tipo de fibra muscular que esse paciente tem, que é algo que está na nossa genética, pode torná-lo com uma aptidão melhor para exercícios de curta duração e força, exercícios explosivos ou exercícios de endurance, de longa duração. Então, ter esse conhecimento já nos ajuda muito a direcionar, principalmente no caso de um paciente sedentário que quer iniciar a prática de exercício físico. A gente conhecer essa aptidão pode ajudar o paciente no sentido de se frustrar menos com a atividade física que ele vai escolher. Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto que a gente vai analisar é bastante sobre risco de lesão. Hoje a gente já tem respostas na nossa genética ali de alguns polimorfismos genéticos de pacientes que fazem mais microlesões de fibra muscular e que vão ter, muitas vezes, um risco de lesão aumentado, um tempo de recuperação um pouco maior. A questão do metabolismo energético das fibras musculares também, né? Fibras que têm uma predisposição maior para o metabolismo anaeróbico ou glicolítico, que a gente chama. Pacientes que têm um tipo de fibra muscular que tem mais uma aptidão para uma fibra mais oxidativa. Então, a gente ter esse conhecimento de aptidão, risco de lesão, além de outras informações que o genético esportivo nos traz a respeito do ciclo circadiano, tendência a ganho de peso, a obesidade, são ferramentas muito importantes na prevenção de lesão, na melhora do desempenho, principalmente no planejamento desse paciente em termos de nutrição e de exercício físico. A gente, conseguindo minimizar um risco de lesão, seja para um atleta de alto rendimento, que isso é muito benéfico para a carreira dele, seja para um atleta amador, onde a gente quer evitar a lesão, porque a lesão vai fazer ele parar de praticar o exercício físico, e isso
é o primeiro passo para a gente começar a perder os bons hábitos, a gente ter esse conhecimento genético na mão nos ajuda demais no direcionamento e na prevenção. Sabe que um dos cases aqui, um dos casos clínicos mais interessantes que nós tivemos com relação à genética esportiva e à nutrigenética em geral, foi de um paciente bibariátrico que teve novo ganho de peso, e a gente praticamente montou um grupo de discussão. E nesse grupo a gente identificou o seguinte, que a predisposição genética dele à obesidade era muito baixa, mas muito baixa. Assim, abaixo da média da população magra. Então, entende-se que ele não tinha uma predisposição genética para a obesidade, mas existia uma obesidade ali, né? E recorrente pós-bariátrica. E quando nós observávamos ali síndrome metabólica, estresse oxidativo, metabolização de vitaminas, as dislipidemias, as questões de pressão, tudo alterado, tudo muito alterado. E eu lembro que eu fiz algumas perguntas que era assim, esse paciente fuma? Esse paciente fuma 2 a 3 maços por dia. Esse paciente bebe? Sim, é alcoólatra. Questões comportamentais, casamentos, quantos? 3, e não está bem. Então, eu passei a questionar o seguinte, as questões não são mais ambientais e comportamentais do que, de fato, genéticas e, resumindo, compulsivas, né? E quando quando o médico entrou com uma intervenção, ele foi no sentido de ajudar esse paciente a trocar uma compulsão por outra, né? E achou uma compulsão para esse paciente, que é pedalar de madrugada. Então ele passou a pedalar das 11 da noite às 3 horas da manhã, achou um grupo que pedala junto com ele nesse mesmo horário e, de fato, conseguiu controle de peso, conseguiu melhora de sono, conseguiu reequilibrar parâmetros hormonais, conseguiu reduzir a compulsão, diminuir os vícios. Foi bem interessante. Então, o casamento dos exames complementares com os exames genéticos, alta complexidade, é fantástico quando a gente vê isso na prática e o resultado que dá num caso clínico, né? Sem dúvida. E quantos feedbacks a gente recebe de pacientes depois de uma análise genética, onde o paciente às vezes se sente aliviado, porque é como se ele tivesse encontrado uma resposta, né? Eu digo que não que isso isente o paciente da sua autorresponsabilidade com a própria saúde, mas às vezes uma informação que veio da genética que faz sentido para uma alteração comportamental, por exemplo, que esse paciente tem, ele entender que aquilo tem uma certa predisposição, traz um certo alívio, no sentido de ter tido uma resposta, e por conta desse alívio eu percebo que esse paciente é um paciente mais comprometido com a mudança. Então ele sabe de onde aquilo veio e a partir de agora, ok, então tem uma resposta genética, mas eu sei que eu consigo contrabalancear essa genética se eu melhorar tais hábitos, e ele se engaja mais com o nosso plano de tratamento proposto. Então, é até uma das questões que eu ia falar que talvez seja uma das coisas mais gratificantes para a gente usar o teste, é quando o paciente nos traz esse feedback de eu sabia que tinha alguma coisa ali por trás que explicava. E a gente poder mostrar isso para o paciente com tecnologia, com uma assertividade científica, é muito gratificante para a gente. Mas daí, desse ponto em diante, a gente parte para o segundo passo, que é, ok, sua genética está aqui, qual é o plano de ação? Onde vai entrar o conceito de epigenética. Mas ajuda muito na adesão, né? Sem dúvida. Ajuda demais na adesão e também na fidelização profissional, né? Porque às vezes também tem muito aquele paciente que, se não vê alguma mudança significativa na primeira consulta, ele vai procurar outro profissional e aí passam anos, ele passou por vários profissionais e o problema dele não foi resolvido porque a expectativa dele não estava de acordo com esse alinhamento de expectativa. Acho que também é muito importante na relação médico-paciente, né? Eu falo muito disso. A gente entendendo um perfil de paciente às vezes mais ansioso, mais impulsivo, normalmente é esse perfil de paciente que ele precisa ver alguma mudança rápida para que ele se engaje. E a gente tem inclusive estratégias para esse perfil de paciente para que a gente consiga fazer ele enxergar algum resultado no período curto de tempo, para que isso melhore o engajamento dele, para que a gente ganhe a confiança dele, para dali em diante a gente fazer o restante do nosso trabalho. Você tinha comentado sobre a previsibilidade de uma suscetibilidade maior a lesões. Perfeito.
Para resultados onde você vê o paciente que tem de fato uma predisposição maior a lesões de fibra muscular, qual que é a conduta na prática? Como prevenir isso? Perfeito. Eu acho que eu dividiria talvez em três parâmetros, né? Onde a gente vai abordar um paciente com risco maior para lesão. O parâmetro de treinamento, então a questão da divisão desse treinamento. Às vezes é um paciente que para determinados grupos musculares ele vai precisar de um tempo de descanso, de recuperação um pouco maior. Então isso é muito individual, isso também tange muito qual é a atividade que esse paciente pratica, né? Qual é o esporte dele de escolha. Saindo dos ajustes do planejamento nutricional, do planejamento de treino, a gente vai para o planejamento nutricional, onde a gente tem também uma série de estratégias que podem ajudar numa reposição de glicogênio mais eficaz, na reposição de eletrólitos mais eficaz, que também podem contribuir para diminuir o risco de lesão. Então, em um terceiro ponto, saindo da alimentação, a parte de suplementação, onde a gente sabe, por exemplo, a gente fala do polimorfismo da variante do SLC A16, que é aquele paciente que ele vai ter um acúmulo maior de lactato muscular. É uma fibra que faz mais glicólise, vai produzir mais ácido lático. É uma característica, uma variante genética onde o transporte desse ácido lático do músculo de volta para a corrente sanguínea, o que a gente chama de washout do ácido lático, é mais lento. É um paciente, por exemplo, que em termos de suplementação pode se beneficiar muito do uso de um tamponante, de um bicarbonato de sódio, de uma beta-alanina, por esse acúmulo de lactato muscular que pela genética dele ele tende a fazer. Isso vai também diminuir o risco de lesão, também vai ajudar no ganho de resistência, uma fadiga menos precoce. Então tem muita coisa dentro do conhecimento genético esportivo do paciente que vai nos direcionar, seja em relação ao planejamento de treino, seja em relação e descanso, né? Seja em relação ao planejamento nutricional, seja em relação ao uso de suplementação. E com relação à força e resistência? Porque um dos primeiros pontos de análise do laudo é o perfil de força e resistência. Exato. E eu diria talvez que se eu tivesse que pegar tudo que o genético esportivo hoje nos traz de informação e tivesse que escolher uma informação para usar, seria a predominância do tipo de fibra. Então, hoje a gente já sabe que, na verdade, nós temos 4 tipos de fibras musculares, né? Porém, dessas 4, 2 são fibras intermediárias, que a gente chama. Então, elas compartilham um pouquinho de característica mista. E até por isso que talvez a gente não olhe muito para elas. A gente vai olhar mais para os extremos dessas 4 fibras, que é a fibra tipo 1 e a fibra tipo 2B, que a gente chama. Essas fibras, elas têm características anátomo-funcionais diferentes e que vão predispor a uma tolerância ou uma aptidão maior para determinados tipos de exercício. Então, se a gente pegar a fibra tipo 1, que é uma fibra lenta, uma fibra que tem uma capacidade boa de oxidação de gordura, é uma fibra que tem bastante mioglobinas, que são organelas ali, células que vão carregar oxigênio para o metabolismo aeróbico. O paciente que tem a predominância desse tipo de fibra, invariavelmente é um paciente que vai ter uma adaptação melhor a exercícios de menos explosão, menos força, mas mais prolongados. É um paciente mais resistente à fadiga. É uma fibra mais resistente à fadiga. Quando a gente vai para a fibra tipo 2B, que é a fibra de contração rápida ou a fibra branca, as características anatomofuncionais dessa fibra que vão favorecer mais exercícios de curta duração, força e explosão. É uma fibra que já usa mais o metabolismo anaeróbico, né? Ou a glicólise. Usa a glicose como fonte de energia, menos oxigênio. Porém, é uma fibra que fadiga mais rápido. É uma fibra que tem uma velocidade de contração mais rápida. Então, para exercícios de explosão, ela favorece. E hoje, com o teste, a gente consegue saber qual é eu gosto muito de usar o termo da predominância, porque às vezes o paciente entende que ou ele tem uma fibra ou ele tem a outra. Eu digo que nosso músculo tem todas as fibras misturadas, mas a gente tem predominância de algum tipo de fibra. A resposta disso está na nossa genética e a gente conhecer isso e passar essa informação para o paciente, muitas vezes o paciente vai nos trazer o feedback de, nossa, faz sentido. Porque eu sofro pra caramba no exercício de força de musculação, mas se você me colocar para correr 20 km, mesmo com pouco treino, eu não tenho tanta dificuldade.
E na maioria das vezes, bate a escolha do esporte do paciente ou do atleta com o perfil? A maior parte das vezes, sem dúvida. Tá? Eu sou um exemplo disso. Né? Eu, ao longo da minha vida, fui atleta de tênis, sempre gostei muito de corrida de rua, há muitos anos. E eu encarava muito esse gostar da corrida de rua, muito pela questão mental mesmo que me trazia. Sabia que precisava da musculação para fortalecimento, sempre fiz, mas não é algo que eu sinto que eu tenho aptidão. Que eu tenho uma facilidade para desenvolver massa muscular, por exemplo, mesmo com uma boa alimentação. Faço porque é parte do processo. Mas sinto que me colocar para correr uma meia maratona, às vezes com 2 meses de preparação, mesmo depois de um período longo parado, estou pronto. Então, eu sou um próprio exemplo. Então, sim, na grande maioria dos casos, a gente consegue casar a percepção do paciente com o teste genético dele. Além do teste genético da parte esportiva, o teste genético nutricional também é um bom exame, uma boa análise para se fazer junto, né? Os demais exames complementares, quais são os mais importantes ali, em termos de marcadores? Eu falo que o nutrigenético ele é muito complementar ao genético esportivo. Né? O genético esportivo ele vai trazer ali alguns polimorfismos mais importantes em relação à obesidade, em relação ao ciclo circadiano, mas é o nutrigenético que de fato traz essas informações mais completas para a gente. Então, eu digo que esse complemento dos dois exames, o genético esportivo, por exemplo, ele pode me trazer um dado onde eu entendo que esse paciente é um paciente que tem uma necessidade maior de ter um consumo de carboidrato pós-treino para reposição de glicogênio muscular, por exemplo. O nutrigenético vai me direcionar qual carbo eu vou escolher, em qual quantidade, como que esse paciente lida com esse carboidrato geneticamente, né? Como que é o metabolismo da glicose no corpo desse paciente. Então, esse complemento que é muito interessante, que invariavelmente eu costumo usar os dois exames para os pacientes. E em cima desse, porque o resultado com relação a síndromes metabólicas, estresse oxidativo, ele está principalmente relacionado ao perfil nutrigenético, né? O perfil nutricional. O quanto que isso impacta no desempenho do atleta quando ele tem de fato uma predisposição maior às questões metabólicas? E há um estresse oxidativo maior. Exato. A gente sabe que o próprio exercício... ele um grande causador de... produção de radicais gatilho, livres. Né? A gente tira o exercício, a gente tira o nosso organismo da hormese. Né? O corpo tem que se adaptar para o aumento de uma demanda energética do exercício físico, e isso vai produzir radicais livres, vai produzir processos oxidativos. A genética traz hoje para a gente a capacidade que esse paciente tem, por exemplo, de redução desses radicais livres. Paciente que pode precisar mais de estratégias antioxidantes, pacientes que podem precisar talvez menos de estratégias antioxidantes, a depender do nível de exercício físico. Um nível muito alto de radicais livres, isso pode prejudicar as adaptações musculares para a hipertrofia. Então, é aquele ponto onde o exercício ele passa um pouco do ponto do benefício e começa a ser um malefício para a saúde de maneira geral. Então, a gente entender essa tendência de oxidação, essa tendência de produção de radicais livres, como que o paciente lida com isso, também traz informações que a gente vai ajustar com a parte alimentar, com a parte de suplementação, que vão, sem sombra de dúvida, prevenir não só a questão de lesão e de piora, queda do desempenho no esporte, mas também de doenças metabólicas futuras, que vem muito relacionado com esses processos oxidativos ao longo da vida. Processos de inflamação crônica também, que vão atrapalhar desempenho, que vão atrapalhar as questões até de longevidade, né? Independente da condição esportiva desse paciente. Mas dali que surgiu até a minha pergunta do quanto a multidisciplinaridade dos exames ela movimenta ou ela motiva a intervenção. Sim. Não, sem dúvida. E se a gente até sair um pouco do genético e entrar nos exames laboratoriais comuns que a gente usa, marcadores inflamatórios, eles também podem nos ajudar a certificar sobre algumas informações do teste genético que a gente tem.
Então, o já engatilhado e que já se tornou epigenético, né? exatamente, exatamente. O gatilho, a arma engatilhada veio, o dedo está ali no gatilho, o paciente ele está entendendo que alguma coisa não está indo bem, ele não está tendo uma evolução de desempenho, ou ele começou a ter perturbação de alguns parâmetros até de bem-estar mesmo. A gente fala muito dentro do esporte da síndrome de Red-S ou a síndrome do overtraining, né, onde há um desbalanço entre lesão, gasto energético e recuperação. Essa balança pesa muito para o lado da lesão. É um paciente, por exemplo, que a gente pode ter respostas para isso desde o contexto ambiental dele, do estilo de vida, e algumas respostas da genética para modular a planilha de treinamento desse paciente, o aporte nutricional, a suplementação, as estratégias epigenéticas que a gente pode usar para determinados alvos epigenéticos de inflamação, de oxidação de radicais livres, toda essa parte. Então, esse contexto, tudo que a gente tem de informação, seja por teste genético, seja por exames metabólicos que a gente usa muito na rotina, seja os exames laboratoriais comuns que vão dar essa figura para a gente determinar a nossa conduta. Muito se fala sobre é muito polêmico, né? Muitos palestrantes, muitos especialistas sempre acabaram falando sobre modulação genética, né? E a genética cria uma polêmica em volta, porque a genética não se modula a não ser por engenharia, né? Mas a epigenética ela é totalmente modulável, né? E aí vem aquela outra expressão que também vira polêmica, que é ligar e desligar genes, né? Mas na prática os genes estão lá codificando proteínas, essas proteínas têm uma função. Se essa proteína for necessária, o gene está ativo, ele vai codificar a produção dessa proteína. Se essa proteína não for necessária, naturalmente esse gene fica silenciado, né? Porque não vai ser necessária essa codificação para a produção dessa proteína. E é essa questão de toda a modulação da parte nutricional, ambiental e comportamental. Sem dúvida, acho que até esse termo de ligar e desligar genes que às vezes, ao ouvido de um leigo, ele não interpreta bem, porque de fato a gente não vai desligar, né? A genética, ela tá ali. Eu falo que quando a gente usa o conceito de epigenética, é justamente no sentido de conhecer a genética e, a partir disso, olhar para o estilo de vida e falar, olha, este hábito ou este padrão de comportamento, junto com essa genética que você tem, é o caminho para desenvolver o fenótipo e a doença. Então, a genética está ali. Através do estilo de vida, dos hábitos, a gente pode silenciar essa genética, que seria o desligar o gene, ou pelo menos diminuir o risco daquela predisposição genética de fato evoluir para a doença, como a gente também pode, com o estilo de vida, favorecer aquela genética que já veio programada e antecipar o aparecimento de fato da doença crônica. Então, eu digo assim, que o mapa genético do paciente, ele diz um pouco para a gente dos caminhos que esse paciente poderia tomar em termos de saúde futura. Mas não é determinante. É só um indicativo para que a gente olhe para o fator ambiental, que é de fato o que está sob o nosso controle, voltando ao ponto de que a genética é só com engenharia que a gente vai mudar. Então a gente já veio com esse mapa e entender como que com o estilo de vida eu consigo tornar esse mapa o mais favorável possível, ou o menos danoso possível para a minha saúde. E quando a gente fala de estilo de vida, a gente está abordando tudo isso que a gente trouxe: alimentação, suplementação, sono, gerenciamento de estresse, até tempo de qualidade de lazer com família. Então, quando eu abordo estilo de vida com o meu paciente, é um pouco disso tudo que a gente conversa: sono, estresse, alimentação, tempo de qualidade de lazer, enfim, exercício físico. Tudo isso vai tocar aquela nossa genética de alguma maneira. E além de toda essa multidisciplinaridade, de toda essa cobertura, por uma coincidência, não tão coincidência assim, né? Mas eu me cuido lá na tua clínica e eu vejo que tem muitos outros recursos e muitas outras ferramentas, né? Não analíticas, né? E conta um pouquinho disso, né? Quais são assim, os recursos mais modernos que a gente tem? Porque a gente fala em medicina de precisão, é um recurso moderno,
né, que está passando a ser mais utilizado agora. Mas fora isso, a gente também vê nas clínicas a quantidade de equipamentos e novas ferramentas que estão sendo utilizadas, que às vezes a grande maioria das vezes como paciente, a gente não sabe para que serve e fica na curiosidade se você vai ter requisição para uso ou para exame ou para alguma coisa assim. Na parte da medicina desportiva, o que a gente tem de mais moderno em termos de ferramentas? Falando de análise, e aí eu volto num ponto que eu gosto muito de dados. Acho que quanto mais dados a gente tem iniciais do paciente e dados de acompanhamento desse paciente, mais controle a gente tem sobre a evolução desse paciente, sobre para qual caminho a gente está seguindo. Então, eu gosto muito de ter dados. Saindo um pouco dos exames genéticos e dos exames laboratoriais e talvez um exame ou outro de imagem que esse paciente possa precisar, tem alguns outros recursos que eu uso praticamente para todos os pacientes. Então, um exame de ergospirometria, que é fundamental, seja para um atleta de alto rendimento, para determinar um VO2 dele, por exemplo, entender se esse paciente está evoluindo em termos de ganho de condicionamento, seja para uma avaliação pré-competição, seja para um paciente sedentário que vai começar a se exercitar e eu preciso de um parâmetro cardiológico dele. Nunca fiz e estou confiando no do Watch. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas já pode nos direcionar. Eu falo que a tecnologia dos gadgets, ela tá assim, evoluindo muito, né? Eu também sou fã desse monitoramento. O meu Garmin tá sempre comigo ali, falando do meu sono, falando da minha hidratação, falando da minha variabilidade de frequência cardíaca, que hoje é um dado, assim como o VO2, é um dado de longevidade, sem sombra de dúvida. Então, esses gadgets, eles trazem algumas informações para a gente que do nosso dia a dia, dos nossos hábitos, mas não chegam com a exatidão de alguns testes de fato laboratoriais. Então, acho que a ergospirometria é fundamental, seja para melhora de desempenho, seja para uma avaliação prévia ao início do exercício físico para um paciente que é sedentário. As tecnologias todas de avaliação de composição corporal são fundamentais. Hoje a gente tem a própria bioimpedância e temos também o DEXA-scan, ou a densitometria de corpo inteiro, que é o método ainda padrão ouro na medicina para determinação de composição corporal. E acho que é muito importante entender a metodologia dos dois para fazer uma análise correta, entender que a bioimpedância é um método de análise de água corporal, entender que as variações de água corporal vão interferir nesse resultado. Então, isso é muito importante para o profissional que tem a ferramenta, saber usar a ferramenta, interpretar a ferramenta da maneira adequada. Então, análise de composição corporal, ergospirometria para um parâmetro de aptidão cardiorrespiratória. Outro exame que para todos os pacientes a gente usa é a calorimetria indireta, que faz total diferença na determinação tanto da taxa metabólica basal real desse paciente, qual é o metabolismo de repouso desse paciente. E um outro dado muito interessante que a gente usa muito dentro da nutrologia, que a calorimetria também nos traz, que é justamente a flexibilidade metabólica. Eu gosto muito de explicar esse exame para o paciente com um laudo na mão, né? Que a energia que você precisa para sobreviver no repouso, ela tem duas fontes principais, que é a gordura, que são os estoques de gordura do corpo que guardam ali energia, caloria, e também a glicose, o carboidrato da nossa alimentação, do glicogênio muscular hepático. Então, o exame de calorimetria ele vai me determinar qual é o consumo de calorias que esse paciente tem num período de 24 horas em repouso e da onde essas calorias estão vindo. E hoje a gente já sabe que, no mundo ideal, um paciente com um metabolismo muito saudável, em repouso, 70% em média dessa energia deveria vir dos estoques de gordura do corpo e, em média, 30% do carboidrato. E uma coisa que a gente vê muito no dia a dia hoje com os pacientes é a chamada inflexibilidade metabólica. É um paciente onde, no repouso, ele tira 70%, 80% da energia que ele precisa de carboidrato. O corpo, eu digo que ele desaprendeu a usar a gordura como fonte de energia. Isso tem relação com hábitos, com estilo de vida, mas também pode ter uma explicação na genética desse paciente por trás. Então, a gente conseguir descobrir isso é onde a gente consegue linkar essas ferramentas com o teste genético, com a queixa do paciente e com o exame laboratorial, por exemplo. A gente poder ligar tudo isso
e mostrar esse parâmetro para o paciente, nos traz a sensação, às vezes, que o paciente tem até um alívio. Fala, bom, tá aqui, tem um plano, entendi o que está acontecendo, é por aqui que a gente vai. E a resistência é grande? Qual que é o maior desafio para fazer esse retorno para... A resistência à mudança, você diz, Gustavo? Olha, eu tento sempre pegar um ponto que toque esse paciente, né? O paciente, às vezes, eu digo que quando o motivo por trás da mudança é um motivo superficial, a gente tende a não ter tanto comprometimento. Então, eu falo muitas vezes que, às vezes, o motivo do paciente nos procurar é estritamente estético. Eu falo que a estética é uma coisa fugaz. O paciente conquista, vai embora, ele... Agora, eu tenho pacientes, por exemplo, que me procuram que sempre uma das minhas primeiras perguntas é por que você quer mudar, o que te trouxe até aqui. Tive um caso há pouco tempo, por exemplo, de um paciente que chegou para mim e falou, olha, eu tô aqui não é pela estética, nem sei se é pela saúde, eu tô aqui por uma coisa que aconteceu há 3 semanas e que não sai da minha cabeça, que me incomodou muito. Ali eu já entendi que tinha uma motivação forte por trás e quis entender um pouco mais, e ele falou, olha, eu tenho um filho de 8 anos, ele teve uma atividade na escola, onde eles tinham que desenhar, fazer um desenho da família, da casa, tudo. E o meu filho, ele desenhou ele, a mãe, o cachorro com uma bola no quintal, e ele me desenhou como uma bola no sofá. E aquilo me chocou, ele falou assim. Quando eu olhei aquilo, eu falei, é assim que meu filho me enxerga? E aí eu vim atrás, porque eu senti que eu preciso mudar. É um paciente obeso, problema com álcool, estresse, enfim, muito da realidade da vida moderna que a gente vê hoje em dia. Então, eu entendo que quando tem uma motivação muito forte por trás, uma motivação com um significado importante, a adesão ela é muito maior. Quando essa motivação não é algo tão relevante, é algo um pouco mais superficial, mais fugaz, não que o paciente não tenha, mas a gente vê que essa aderência é mais difícil. É mais difícil. Mudança de hábitos não é fácil, né, Gustavo? Não. E sempre que a gente conversa sobre essas questões da adesão, da fidelidade ao tratamento, ou até mesmo ao profissional, sempre me vem aquela questão da estratégia de curto, médio e longo prazo. Porque a gente falar em longevidade genética é longo prazo. Né? Falar em silenciar genes e não ter a epigenética para uma suscetibilidade detectada ali é longo prazo. Né? Você toma agora para ver o resultado dessa Exato. 30, 40 anos. Exato. A minha análise de exoma clínico, ela retorna ali uma degeneração macular importante e que eu ganhei de presente um mapeamento anual de retina, porque o ponto da minha oftalmologista foi, olha, a partir do momento que você tiver a primeira lesão, eu vou ver no mapeamento 6 anos antes de você perceber. Então você começa muito mais cedo esse tratamento e, obviamente, prolonga o sintoma para que talvez eu viva até os 100 anos sem ter o sintoma. Né? É a possibilidade. A gente vê isso muito também nas questões voltadas às demências. Né? Então eu até brinco um pouco que exame genético não é para todo mundo. Porque às vezes você tem aquela pessoa que vê um teste, um resultado, com uma suscetibilidade importante a um Alzheimer. No mesmo dia, se ela esqueceu onde está a chave do carro, ela acha que o processo já começou. Né? E aí tem potencial de virar até mesmo um gatilho. Sim, né? E por esse motivo também... Exato. Um dos profissionais que trabalhava aqui com a gente, geneticista, ele brincava assim, eu não faço meu teste genético porque profissional, geneticista. Ele falava assim, porque se der um gene para surdez, eu paro de ouvir na hora. Né? Então tem a questão da somatização e por isso que a gente também trabalha muito focado no profissional, né? Sempre em parceria com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com o educador físico, exatamente para que o profissional clínico que tem essa habilidade de comunicar e de intervir junto ao paciente, né? Para que ele sofra menos, resista Exato. menos e tenha uma adesão maior. E acho que também que a gente consiga, obviamente não em termos técnicos, porque a gente está com um paciente, com um leigo na nossa frente, mas que dentro daquilo que é o conhecimento desse paciente, que ele entenda aquilo que foi aferido pelo teste, que aquilo não é uma sentença.
Esse é um cuidado muito grande que eu tomo na leitura dos testes com os meus pacientes. E às vezes até uma informação que eu já passo para o paciente antes dele fazer o teste. De que essa informação que vem aqui, isso não é uma sentença, esse não é um teste diagnóstico, é um teste preditivo. Eu preciso que você entenda o que é predição. Né? É um risco aumentado para. Então, o paciente entendendo isso, eu já consigo minimizar muito esses casos de uma hipocondria, né? De um excesso de preocupação. Mesmo assim, tem alguns pacientes que, por um próprio perfil mais ansioso, mais impulsivo, entram nesse ponto de uma preocupação além da medida. E nesse caso, também é nosso papel como profissional acolher esse paciente, explicar novamente, entender qual é a estratégia que a gente está usando, explicar de novo que não é uma sentença, para que esse paciente se tranquilize de que aproveite que você tem condições de ter essa informação hoje. Tem muita gente que queria ter essa informação até para poder olhar para isso, olhar para o estilo de vida e prevenir algumas doenças e não tem. Então, sinta-se privilegiado de ter essa informação, mas essa informação não é um diagnóstico, não é uma certeza. É algo que vai enriquecer o meu repertório de informações, de conhecimento sobre a tua saúde, para montar um planejamento daqui para o resto da sua vida, para que você tenha longevidade, para que você tenha lifespan e health span, por exemplo. Acho que essa explicação é muito importante. E o paciente, muitas vezes, ele não tem essa informação. Ele acredita que, de fato, ele deixa de fazer o teste justamente porque ele acha que ali ele vai descobrir alguma coisa que ele não quer ver. E eu falo que não, gente, isso é informação. Isso, queria eu que todo mundo pudesse ter essa informação. Né? Então, eu tomo muito cuidado com isso. Muito cuidado mesmo nessa interpretação do exame e como eu vou passar essa informação para o paciente. E são recursos que hoje já estão muito mais acessíveis, né? Se a gente pensar em décadas atrás, era inviável, né? Só se usava no ambiente de pesquisa. E hoje todos temos acesso. O importante é sempre procurar um profissional clínico que tenha experiência na leitura desse laudo, que conheça, de fato, a condução, a intervenção em cima desse resultado, né? Para que seja mais assertivo possível, né? E algum recado final para colegas clínicos e potenciais pacientes ou pessoas interessadas no assunto? Alguns. Acho que primeiro de tudo que esse bate-papo nosso sirva também para que as pessoas também olhem um pouco mais para os próprios hábitos e para a própria saúde, entendam talvez qual é o momento de procurar uma orientação para mudar. Acho que muito da chave da nossa saúde futura está no nosso dia a dia, né? Os profissionais que acho que talvez não tenham conhecimento ou ainda não usam a ferramenta, eu sugiro que procurem orientação. Nós temos um evento que você entrega para nós aqui uma vez por mês que é fantástico para enriquecer o nosso repertório de conhecimento e de aplicação dos testes. A gama de produtos está aumentando, então nós, profissionais da saúde, ficamos muito felizes sempre que tem um produto novo, uma informação nova que a gente pode ter. E é uma medicina de vanguarda, é uma medicina de precisão que o profissional hoje que não usa essa ferramenta, em algum ponto, ele vai estar um pouco desatualizado. Acho que um outro ponto importante para trazer para os profissionais e também para os pacientes é a questão de o que eu vejo talvez como um grande diferencial da aplicabilidade dos testes genéticos hoje em dia. A palavra está na predição. Predição e prevenção baseada na predição. Né? Eu posso fazer uma conduta de prevenção de doenças sem ter esse background de informações e eu vou estar fazendo uma conduta bastante empírica. Né? Quando eu tenho essa informação prévia, preditiva, eu conheço mais ou menos as tendências, o meu planejamento de prevenção é muito mais individualizado, muito mais assertivo, com uma chance de sucesso muito maior. Então, eu queria, acho que, trazer esse ponto. A ferramenta nos traz a predição, que vai direcionar muito nós, profissionais de saúde, no sentido da prevenção. De uma maneira muito mais pontual, muito mais assertiva, muito mais individualizada. Os testes, de fato, estão bastante acessíveis hoje em dia. Eu diria que hoje
60% dos meus pacientes, a gente usa os testes. Talvez 10 anos atrás falar nessa porcentagem seria algo inviável. Então, os testes estão ficando mais abrangentes, mais precisos, o custo está reduzindo e está se tornando uma ferramenta mais acessível para o público em geral. Então, para o público que tenha, acho que interesse em investigar um pouco mais aprofundado a sua arquitetura genética e talvez entender algumas respostas ali, eu faço todo esse trabalho de consulta, de solicitação do teste, leitura do teste com o paciente e uma determinação de conduta em cima disso. E para os profissionais de saúde que ainda não utilizam a ferramenta, seja qual for a especialidade, porque aqui na Testify a gente tem testes que se enquadram para uma infinidade de objetivos e que vão atender muitos profissionais de diversas especialidades. Acho que quem ainda não usa deve sim procurar um pouco de conhecimento, procurar conhecer os produtos, estudar um pouquinho e agregar essa ferramenta a mais na prática clínica. Legal, obrigado. Toda última quinta-feira do mês nós fazemos o Testify 360, que é esse evento que o Dr. Gustavo comentou. E geralmente a gente traz especialistas de cada área que contribuem muito com isso. Então, assim, se você é profissional da saúde e tem interesse, comenta nesse vídeo, já entra em contato com o nosso time e já reserva a tua vaga para o próximo. Todos os meses acontece. E se esse conteúdo também foi interessante para você, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar com outros profissionais de saúde, com familiares e amigos que possam ter interesse nesse conteúdo, porque o objetivo é levar tudo que há de mais novo tecnologia, medicina de precisão, ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado, até a próxima.